Sabe aquele livro que todo mundo fala que mudou a forma de pensar sobre dinheiro? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas lições de Pai Rico, Pai Pobre. O nosso objetivo aqui é simples: entender o que separa, de verdade, a mentalidade dos ricos da maioria das pessoas e, o mais importante, como a gente pode começar a aplicar isso na vida real. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. E tudo já começa com essa diferença aqui que é brutal. De um lado, a gente tem a visão do pai pobre, sabe? Aquela focada na segurança, no emprego estável. Do outro, a do pai rico, que é totalmente sobre liberdade, sobre ser o dono do negócio. Essa pequena troca de palavras muda o jogo todo. A questão não é trabalhar mais, e sim ter objetivos completamente diferentes. E é justamente essa mentalidade mais tradicional que nos joga direto no que o livro chama de a corrida dos ratos. Esse conceito é a chave para a gente entender por que tanta gente, mesmo ganhando bem, se sente presa, sabe? Como se estivesse correndo numa rodinha de hamster sem nunca sair do lugar. É um ciclo vicioso, né? O medo de ficar sem dinheiro faz a gente trabalhar sem parar. Aí quando o dinheiro entra, a ambição de querer ter mais coisas faz a gente gastar tudo, o salário aumenta, mas as despesas aumentam junto, e a roda continua girando, girando, sem levar a lugar nenhum. Muita gente se identifica com isso, né? Para a gente entender isso melhor, vamos visualizar o fluxo do dinheiro. Para a população de baixa renda, é uma via de mão única. O dinheiro entra como renda e, puf, já sai como despesa. Simples assim. Não sobra nada, não se constrói nada. Já na classe média, a coisa fica um pouco mais complexa. A renda entra, mas em vez de ir para ativos, que geram mais dinheiro, ela é usada para comprar passivos, o financiamento da casa, o carro novo, as dívidas no cartão de crédito. E esses passivos geram ainda mais despesas, prendendo as pessoas com mais força ainda na tal corrida dos ratos. Agora, olha só como a lógica se inverte completamente para os ricos. O jogo deles é o outro. Eles usam a renda para uma única coisa: comprar mais ativos. Esses ativos, tipo imóveis que geram aluguel ou negócios próprios, geram mais renda. E o que eles fazem com essa nova renda? Compram mais ativos ainda. É um ciclo virtuoso, que cresce sozinho, em vez de um ciclo de estagnação. Então, a grande pergunta é: como se constrói esse ciclo de riqueza? Bom, a resposta está na lição mais importante do livro. É uma distinção que, uma vez que a gente entende, muda tudo. Pode esquecer as definições complicadas de contabilidade. A regra aqui é de uma simplicidade que chega a ser genial. Ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do bolso. É só isso. O foco não é no que a coisa é, mas sim para onde o dinheiro está indo por causa dela. E essa simplicidade toda nos leva à pergunta mais polêmica do livro. Uma pergunta que bate de frente com uma crença que quase todo mundo tem. Seguindo essa regra de ouro, a casa onde se mora, ela é um ativo? A resposta do pai rico é um sonoro e direto não. Na verdade, ele vai além. Para a maioria das pessoas, a casa própria é o maior passivo que elas têm. Por quê? Porque ela tira dinheiro do bolso todos os meses. Financiamento, impostos, seguro, manutenção, a lista é longa. O argumento principal é o do custo de oportunidade. Pensa só em todo o dinheiro que fica parado ali naquele imóvel. E todo o tempo perdido em que esse capital poderia estar crescendo em outros investimentos. Além disso, tem o dinheiro que simplesmente some com reparos e manutenção. E, talvez o mais grave, é uma perda de aprendizado, porque impede a pessoa de ganhar experiência real investindo. Ok, depois que essa diferença entre ativo e passivo fica clara, o próximo passo é uma mudança de foco. A gente precisa começar a construir a nossa própria coluna de ativos. Isso quer dizer cuidar do próprio negócio, mesmo que se tenha um emprego fixo. E essa citação do fundador do McDonald's é perfeita para ilustrar isso. O Ray Kroc entendia que a profissão dele era vender hambúrgueres, mas o negócio dele, o que construía a riqueza de verdade, eram os imóveis onde as franquias eram montadas. A lição é essa: separar a profissão, que paga as contas, do nosso negócio, que constrói a nossa riqueza. E que tipo de ativos são esses? A ideia é encher a nossa coluna de ativos com coisas que geram renda, sem que a gente precise estar lá o tempo todo. Pense em negócios que rodam sozinhos, ações de boas empresas, títulos, imóveis que geram aluguel. O verdadeiro objetivo é criar fontes de renda que trabalham para nós. Mas, saber tudo isso é uma coisa. Agora, fazer é outra história. A maior barreira, na maioria das vezes, não é a falta de informação. São os nossos próprios obstáculos internos. O medo, o ceticismo e principalmente os maus hábitos financeiros.
O medo de perder dinheiro paralisa a maioria das pessoas. Só que o livro argumenta que essa tentativa de jogar de forma super segura é, na verdade, a estratégia perdedora. É uma ironia, né? Ao evitar qualquer risco, se evita também qualquer ganho de verdade. Acaba se garantindo uma vida de mediocridade financeira. Para combater esse medo, o Pai Rico ensina um hábito muito poderoso. Pague a si mesmo primeiro. Antes de pagar qualquer boleto, qualquer conta, uma parte do dinheiro vai para os seus ativos. Isso vai criar uma pressão? Sim, vai. Os credores vão negar? Vão. Mas a ideia é usar essa pressão não como um problema, mas como uma maior motivação para criar novas fontes de renda. É como ir para a academia para fortalecer o músculo financeiro. Certo, entendemos a teoria. Mas e a prática? Por onde começar? Porque este livro não é só filosofia, ele é um chamado para a gente se mexer. Vamos ver uns passos práticos para colocar tudo isso em movimento. A jornada começa com uma autoavaliação bem honesta. Depois, é buscar conhecimento sem parar. E, muito importante, se cercar de mentores. Gente que já chegou onde queremos chegar. É preciso agir, fazer ofertas, lembrando sempre que o lucro de verdade é feito na hora da compra, não na venda. E, por fim, a grande virada de chave mental. Trocar a frase, não posso comprar isso, pela pergunta, como eu posso comprar isso? Essa pergunta abre a mente para a gente encontrar soluções. No final das contas, tudo se resume a isto. O ativo mais poderoso que existe não está na bolsa de valores nem no mercado imobiliário. Ele está entre as nossas orelhas. É a nossa mente. Então, a grande questão que fica é: como cada um de nós vai começar a treinar e a investir nesse ativo, que é o mais poderoso de todos, a partir de hoje? Esta análise dos principais pontos do livro foi uma revisão de Marcos Cavalcante. Muito obrigado pela companhia.